Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Então, um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves dos céus têm seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Então, depois que Jesus ele assenta a multidão, falando de como nós devemos ser santos, que é o capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus, nós entramos agora no capítulo 8, e aí a fama de Jesus vai suscitando no coração das pessoas um desejo, né? Você vê que esse mestre da lei, ele se aproxima de Jesus, dizendo que quer segui-lo. E um dos discípulos que já estava seguindo ele, lembremos lá dos 72 discípulos que tinha, ele fala para Jesus que ele quer ir em casa para sepultar o seu pai. Aqui não significa que o pai tinha morrido naquele momento, né? Provavelmente ele estava vendo que a coisa estava ficando feia, e o apego dele aos seus familiares levou ele a um desejo de voltar para casa. Não existe vocação mais nobre do que viver nesse mundo para Deus e fazer da vida um serviço completo a Deus. É interessante que a vocação matrimonial, ela traz os filhos para esse mundo. E a vocação religiosa, a vocação sacerdotal, ela tem como missão levar as pessoas para a eternidade, para o céu. Imagina você viver neste mundo e ser escolhido por Deus para isso. E Jesus, ele continua chamando jovens para essa vocação sublime. Só que Jesus, ele deixa bem claro que esse segmento ele não é fácil. Esse segmento ele vai exigir desapego e vai tirar toda a segurança que uma pessoa possa ter. Qualquer segurança material. Por isso que ele está dizendo, né? Quando o doutor da lei se aproxima dele e diz: Mestre, eu te seguirei para onde tu fores. Ele diz: olha, as raposas ela têm aonde morar, as aves do céu também, mas olhe para mim. Eu não tenho lugar aonde morar. Na verdade, Jesus, ele vivia andando, né? Ia para Galileia, ia para a Judéia. Da Judéia ele voltava para Galileia. Lá na Galileia ele vivia em Cafarnaum, na casa da sogra de Pedro.
lá na Galileia. Cá na Judéia, ele ficava na casa de Marta, Maria e Lázaro. Ele não tinha um lugar fixo. Quando ele ia, ele parava lá, se era para dormir, dormia um pouco, depois ele continuava a caminhada dele. Ninguém vai seguir Jesus pensando que vai ter segurança material nenhuma. Na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 9, São Paulo vai dizer assim, que Jesus, sendo rico, ele se fez pobre. Não tinha nada. Eu repito, ninguém vai seguir Jesus pensando em ter segurança. Não se tem segurança. Não vai se ter segurança. Porque o próprio Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. É preciso haver um desapego completo, porque a vida daquele que é chamado vai se fundamentar numa segurança no céu. Acumulai tesouros no céu. É lá que se acumula, não é aqui. Você vê os dominicanos, né, que tinha como fundador São Domingos. Eles eram pregadores do Evangelho. Eles saíam pregando. E na medida que as necessidades iam surgindo, por exemplo, eles precisavam comer, eles iam na casa de alguém e pedia. Aí o pessoal dava de comer para eles. Se não desse, também não tinha problema. Se precisasse tomar um banho, ia lá no rio e tomava banho. Não tinha segurança. E assim os franciscanos também. Jesus quer esse desapego completo. A outra coisa que o segmento de Jesus vai exigir é o desapego de todos os afetos, principalmente dos familiares. Não tem como seguir Jesus com apego à família. Quando se larga, quando se vai embora, se vai com a intenção de não voltar mais para casa. Não existe essa questão de voltar. Claro, né? Abrindo um parênteses, existe algumas situações que vai exigir um retorno. Por exemplo, o pai mora sozinho, já está numa idade avançada, não tem nenhum outro irmão que cuide. Numa situação dessa, claro, se conversa com as autoridades e aí vai se percebendo o que se deve fazer. Mas voltar para casa simplesmente porque quer voltar, porque eu estou com saudade do papai e da mamãe. O reino dos céus é muito mais importante do que qualquer apego aos familiares. Às vezes nós não observamos, né? Mas Jesus, ele teve que viver isso também. José já havia morrido. Ele estava com 33 anos agora, Jesus. Ele começa a vida pública. Nossa Senhora, ela estava liberando os seus 50 anos. E chegou o momento que ele teve que deixar Nossa Senhora. Ele teve que deixar a mãe dele. E aí ele começa a vida pública dele. Não sei se você se recorda daquela passagem, né? Que Jesus está ali pregando, aí um pessoal chega e diz assim: olha, tua mãe e teus irmãos estão por aí, viu? Te esperando. Os irmãos aqui são os parentes dele, né? Que Jesus não teve irmão de sangue. Aí ele diz assim: olha, tudo bem, mas quem é minha mãe agora? Quem é minha família agora? É esses daqui, eu tenho que anunciar. Eu tenho que falar do reino dos céus. Eu tenho que levar essas pessoas à salvação eterna. Esses são agora a minha família. Mas vocês pensam que Jesus falou isso com toda a frieza? Não falou com toda a frieza, porque ali estava a mãe dele muito amada. E que ele sabia também que ela estava sofrendo
a solidão, porque o filho tinha que ir, ela compreendia isso, mas teve que viver isso também, o desapego. Talvez você que esteja agora me ouvindo, Jesus já tenha te chamado já há muito tempo. E você está colocando muito empecilho. O empecilho pode ser a faculdade, né? Eu tenho que terminar a faculdade. E depois que termina a faculdade, vai inventando outras histórias. Talvez também sejam os seus familiares. Jesus, ele chama na hora que ele quer. Quando ele chama, deve-se deixar tudo, porque ele está chamando. Eu me recordo da vocação de São Damião de Molokai. Ele está se tornando um santo assim muito conhecido, porque tem até os filmes dele, né? Um dia, quando ele sente o chamado, aí ele teve que ser enviado para o Havaí. E ele nasceu lá na Bélgica. No dia que ele foi embora, ele teve que se despedir da mãe dele. Ele se despediu da mãe dele dizendo assim: adeus, mamãe, até o céu. Entrou no navio e nunca mais viu a mãe. Ele vai para o Havaí. Estando lá no Havaí, tinha uma ilha que chamava Ilha de Molokai, onde se tinha os leprosos. Ninguém queria ir para lá porque ficavam com medo de pegar a lepra. E ele levanta o braço se dispondo aí, sacerdote novo, e ele vai. E lá ele vai viver a outra situação agora. Viver a extrema pobreza. Nem igreja lá tinha. Tinha que celebrar ao relento. E vivendo aquela situação com aqueles homens e mulheres, naquela situação degradante que eles estavam, e ele se faz um com aquele pessoal. Interessante que depois ele pega a lepra, né? Aí em um dos sermões dele, ele vai celebrar a missa, ele chega ali no púlpito e ele fala para o povo: agora eu sou um com vocês. Eu peguei a lepra. Agora eu sei o que é que vocês vivem. E com o passar do tempo, quando ele chega à beira da morte, por um milagre, a pele do corpo dele volta ao normal. Mas veja como é que ele viveu essas duas situações que Jesus fala para quem é chamado. Desapego da família, desapego dos mais próximos, desapego dos amigos e depois o viver a extrema pobreza. Infelizmente, nos tempos de hoje parece que as coisas elas estão vivendo de forma diferente. As pessoas querem servir a Deus, mas na primeira oportunidade que tem, quer ir em casa, quer ir ver os parentes, toda hora está indo em casa. Outros estão procurando segurança no dinheiro, e aí se vê, né? Seus carros modernos e tudo mais. Servir Jesus dessa forma é muito fácil, mas não é a exigência que Jesus faz. É preciso ter desapego total. No dia de hoje, primeiramente rezemos, né? Por todos aqueles que já estão no segmento, porque tem pessoas que estão no segmento,
mas estão querendo olhar para trás. Estão querendo suas seguranças. Estão querendo estudar, estão querendo fazer faculdade. Observo quando vou em casa ver os amigos, né, que estão indo para frente materialmente, aí fica na dúvida, eu acho que eu vou voltar. Eu acho que eu preciso realizar aquilo que ficou como um vazio dentro. E aí muitos abandonam. Tem gente abandonando por causa do dinheiro. Tem outros que estão abandonando por causa da família. E não querem seguir, não querem ir em frente. Porque o olhar não está voltado para o céu. O olhar não está voltado para a salvação das pessoas, das almas. O olhar está voltado para si. Eu preciso realizar aquilo que eu sempre desejei. Qual é o maior desejo no ser humano, senão a santidade e a sua salvação própria? Não existe desejo maior do que esse. E vamos rezar por aqueles que estão enrolando. Tem muita gente aí enrolando. Tem muito jovem enrolando. E eles estão dizendo assim, não, Jesus, eu já trabalho na paróquia. Eu já trabalho aqui, já sou catequista. E Jesus está dizendo, venha, eu quero que você seja todo meu. Eu quero que você me siga. Não, mas eu já tenho um trabalho aqui, você não está vendo? Olha quantos jovens que eu ajudo. E estão com medo. Por causa simplesmente do apego. Como eu coloquei hoje como exemplo São Damião, da ilha de Molokai, que ele interceda lá no céu pelas vocações. E todo mundo entenda que um dia nós teremos que dar um adeus mesmo aos nossos familiares e talvez jamais retornaremos. Quantas pessoas enviadas para o exterior, para lugares que precisam da evangelização e não puderam nem enterrar os seus pais. Só verão no céu, como São Molokai falou, adeus, mamãe, até o céu. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.